como fazer a sua primeira venda de semijoias do zero. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias e acessórios. Meu nome é Giuliana Manginelli, estou há 17 anos no ramo de semijoias, tanto do bruto quanto do banhados. Estou aqui toda semana trazendo para vocês o suprassumo da informação do mundo de semijoias, tudo que eu gostaria de ter escutado lá no comecinho, que me livraria de muita dor de cabeça. Você, por acaso, já comprou o seu estoque, organizou tudo bonitinho, comprou gavetinha, colocou lá nas gavetinhas, fotografou a peça e ficou parada ali e não conseguiu oferecer para ninguém? O pior, você nem chegou nessa etapa ainda porque você tem medo de começar e o seu medo é maior que a sua vontade de vencer? Esse episódio é para todas vocês que acham que a primeira venda é o maior obstáculo. Eu já vou te dar um spoiler. A primeira venda exige muito mais coragem do que habilidade. E essa primeira venda nunca vai acontecer do jeito que você imaginou, que você esperou, que você planejou. Não vai acontecer assim. Ela não vai vir do post perfeito, da foto mais bonita, do seu perfil com mais de 1.000 seguidores. Não. A primeira venda sua vai vir de uma ação super simples que você vai fazer com medo mesmo e vai dar super certo. E hoje eu vou te mostrar o que fazer na prática e também dentro da sua cabeça para você fazer a tão sonhada primeira venda. Seja pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pessoalmente para quem você conhece. Esse episódio eu vou abranger de tudo um pouquinho. Então, antes de falar o que trava a sua primeira venda, antes de falar como vender, eu preciso falar sobre o que te impede de vender. Porque a maioria das pessoas que trava na primeira venda não está travada por falta de produto, ou por falta de preço, ou por falta de perfil. Ela está travada num ponto só, que é o medo do julgamento. Medo de oferecer e a pessoa dizer não. Medo de parecer chata. Medo do que as amigas achem das suas vendas. Que elas achem que você está precisando de dinheiro. Medo de que o produto que está vendendo não seja bom o suficiente. Medo de que você não seja boa o suficiente. E esse medo paralisa. Faz as pessoas ficarem ajustando o perfil em vez de vender. Fica editando a foto pela 10ª vez, arrumando a luz em vez de postar. Esperando o momento perfeito que nunca vai chegar. Mas aqui, meus amores, está uma verdade que vai te libertar. Não existe nenhuma pessoa no universo que nunca ouviu um não. Muito menos uma vendedora. Muito menos um negócio. Todos os negócios passam por rejeição. O não faz parte do nosso processo. E quanto antes você receber ele, quanto mais rápido você escutar, melhor. Já tira o band-aid. A primeira venda não precisa e não vai ser perfeita. Ela precisa fazer o quê? Acontecer. E ela vai acontecer quando você decidir que o medo não é motivo o suficiente para você ficar parada. Sabe aquele velho ditado, antes feito do que perfeito? A gente perde tanto tempo tentando se adequar ao que a sociedade pensa, ao que a sociedade espera, ao que o meu grupo de amigos espera. A gente fica tanto tempo se moldando que a gente perde a essência do que nos trouxe até aqui. Por que eu resolvi começar a vender semijoias? Porque eu me interesso pelo produto, porque eu gosto de semijoias, porque eu gosto de moda, eu gosto de acessórios, eu gosto de vender, eu gosto de pessoas. Essa é a sua essência. Quando a gente perde muito tempo tentando se remoldar para caber em algum lugar, você acaba não cabendo dentro de você própria. E esse medo que nós temos de se mostrar, de vender, de aparecer, de dar a cara a bater, trava todo mundo. E é muito engraçado que quando uma vendedora minha começa a vender aqui, ela sempre começa ali no celular meio ressabiada, não manda áudio, fica só mandando texto, assim, uns textos pré-prontos, às vezes coloca no chat GPT o que falar para a cliente. E após a primeira venda dela aqui, ela deslancha, ela vira outra pessoa, ela se torna ela de verdade. E por que não chegar já mostrando todo o seu potencial? Escutando não, escutando sim, escutando talvez, mas dando a cara a bater. Na hora que você tira esse band-aid, é um livramento e as coisas começam a fluir. Vamos para a prática. Eu falei que a sua venda nunca vai ser perfeita, certo?
Mas, para você sair vendendo, você tem que ter coisinhas já pré-estabelecidas e pré-organizadas. O seu estoque tem que estar em mãos. As suas fotos das peças têm que estar prontas. Os preços de cada peça têm que ser feitas com planilha de precificação, não ser feita no achismo. Tem que ter ali o material que você vai distribuir as semijoias, já tem que ter a caixinha, a embalagem, o saquinho. Você tem que estar com o kit pronto. Roupa de ir. Estando com a sua roupa de ir, aí é o momento de você sair para vender. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falando que eu acho que o mundo é um mundo muito cor-de-rosa, que o mundo sempre é um mundo positivo, que as coisas vão dar certo, que não é bem assim. Concordo. Concordo e discordo. Eu acho que a vida é levada do jeito que a gente planeja, que a gente quer que seja. A gente tem uma situação na mão, a gente tem dois caminhos, ou levar para o lado positivo ou levar para o lado negativo. Qual lado você prefere escolher? Às vezes o negativo é muito mais fácil no começo, é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil colocar culpa em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações. É muito mais fácil apontar culpados do que assumir as próprias culpas ou os próprios erros. Concordo que às vezes é muito mais fácil. Porém, é muito mais fácil de imediato. Amanhã, depois da manhã, fica mais difícil, porque eu paro de ter pessoas para cuidar, para culpar. Eu paro de ter situações para designar, o mercado tá ruim, as pessoas não têm dinheiro. Eu paro de colocar a culpa nos outros e começo a identificar a minha culpa. Então, eu entendo que se a gente leva as coisas para o lado positivo, aqui tem um problema, a gente tem que resolver, eu vou resolver, e já resolver de imediato é muito mais fácil, é muito mais indolor, porque depois vai voltar para você, com certeza vai voltar. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas eu sofri um acidente agora no final do ano, que eu fraturei o meu fêmur, e agora, amanhã, no caso, você está escutando esse podcast na quinta-feira, na sexta-feira, dia 24, eu vou ter que operar de novo o meu quadril, colocar uma prótese no quadril, e eu vou ficar 90 dias longe de exercícios físicos. E eu sou uma pessoa extremamente ativa. Quem me conhece, eu nunca tô parada. Esse podcast é um exemplo disso. Eu quis trazer para fora, jogar para o mundo tudo que eu sei, tudo que eu entendo, porque é uma maneira de eu me manter ativa. E eu saber que eu vou ficar 90 dias inativa, entre aspas, é um ponto que muitas pessoas falam, nossa, coitada, ai, judiação. Eu falo, gente, é uma oportunidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, eu vou ler, vou aprimorar meus conhecimentos, porque eu vou estar longe aqui da loja, longe da fábrica. Então eu vou usar para outros pontos positivos. Eu tenho um problema, eu sinto dor, eu tenho que operar. A gente tem que ser objetivo e positivo. O mundo não é cor-de-rosa, mas a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Então vamos escolher o caminho da positividade. Você quer vender, você quer assumir um negócio, você quer assumir um produto novo? Vamos assumir de frente, vamos assumir com positividade. Vamos se planejar e seguir em frente. A mentalidade tem que ser de vencedor. A mentalidade tem que ser, eu tenho um objetivo a se cumprir. Eu quero uma renda extra, eu quero conquistar uma casa, um carro, uma viagem com a família, eu quero viver de semijoias. Qual é o seu objetivo? Coloca em planos, coloca isso em prática e segue. É isso, tem que seguir. Estando com a mentalidade pronta, a gente tem que estar o quê? Com a prática pronta. Como? Eu vou sair vender? Já tem tudo planejado e programado? Já tem as peças que você vai sair vender? Já tem a maleta montada? Já tem as embalagens que você vai entregar a semijoia para o cliente? A sua precificação está correta? Você colocou na planilha de precificação, colocou a sua margem de lucro? Os preços estão corretos? As fotos das peças já estão tiradas? O seu marketing já está pronto? O seu terreno já está areado? Se sim, vamos sair vender. Se não, dá um passinho para trás, organiza a casa e depois sai vender. Porque se você sai vender e as coisas não estão bem estruturadas, você vai sofrer lá para frente. Então, planejamento e programação antes de fazer a primeira venda. Então, vamos à sua primeira venda. Pensando no modo presencial. Você vai vender primeiro para quem você conhece, gente. É a forma mais prática, mais rápida e a venda mais simples que você vai ter. E muita gente ignora isso por achar que as pessoas não vão querer comprar de você. Oferece para quem você já conhece, família, amigas, colegas de trabalho, vizinha, professora dos seus filhos, a médica que você frequenta. Essas pessoas já confiam em você. Elas não precisam ser convencidas de que você é uma pessoa séria e trabalhadora.
Elas já sabem quem você é. E isso remove o maior obstáculo da venda, que é a desconfiança. E como fazer isso sem parecer forçado? Leva as peças com você, na bolsa. Tem uma frasqueira onde você leva as peças. Mas não como vendedora, como alguém que tem algo lindo a se mostrar. Usa as suas peças. Quando alguém elogiar, tire da bolsa de forma natural, fala que são suas, que você tem disponíveis aquelas peças. Ou manda uma mensagem direta, sem enrolação. Por exemplo, comecei a trabalhar com semijóias e tenho peças lindas. Você topa dar uma olhada? Se gostar, ótimo. Se não, tudo bem também, simples, sem pressão, sem discurso de vendas elaborados. As pequenas bordagens naturais fecham muito mais vendas do que grandes scripts que você fica ensaiando na frente do espelho. E quando a primeira compra acontecer, por menor que seja o valor, como eu falei, uma chavinha na sua cabeça vai virar. Você percebe que é totalmente possível e as pessoas vão comprando com mais fluidez. E essa percepção é o seu combustível que te leva para a segunda, terceira, 10ª venda. Eu escuto muito também as pessoas falando que minha família não apoia, minha família não quer comprar de mim, a minha família isso e aquilo. Deixa de lado. Você tem as suas amigas, você tem a pessoal da escola, você tem, como eu falei, o seu médico, você tem sua vizinha, você tem o seu bairro, você tem o salão de beleza do seu bairro, você tem o salão que você frequenta, você tem a academia que você frequenta, você tem o supermercado que você frequenta. Você frequenta lugares rodeados de pessoas que consumiriam o seu produto. Então, não fique perdendo tempo e energia com pessoas que você acha que não vão te dar bola. Vai para o próximo. Mas o importante é não ter vergonha ou medo de vender, senão você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Agora, vamos mudar de cenário. Vamos pensar que a sua primeira venda você quer que seja online. Muitas pessoas acham que para você vender online tem que ter milhões de seguidores. Muitas pessoas curtindo os meus posts, comentando os meus posts. E esse é um dos maiores mitos do mercado. Você não precisa de seguidor para fazer venda online. Você precisa de alcance. E alcance você consegue de outras formas quando você está começando. A primeira estratégia é WhatsApp. Manda mensagem para sua lista de contatos, não é uma mensagem genérica, tá? Mensagens individuais para pessoas específicas que você acha que podem se interessar. Então conta que você começou a trabalhar com um produto de altíssima qualidade, que as semijoias são maravilhosas. Manda fotos de alguns produtos, pergunta se a pessoa tem interesse em conhecer a sua linha, de forma pessoal, de forma direta, sem parecer spam. Spam são aquelas mensagens que a gente manda assim em massa, sabe? Que todo mundo recebe a mesma mensagem. Tipo mensagem de supermercado. A gente não quer isso. A gente quer que as pessoas se sintam lembradas e queridas. Então, use e abuse do WhatsApp ao seu favor. Isso são só para suas primeiras vendas, tá? Depois você vai montar um grupo no WhatsApp, vai lotar esse grupo, vai mandar condições, promoções, ações. A gente tem vários episódios falando disso. Mas a gente vai começar um a um falando no WhatsApp. Segunda estratégia de online, pedir indicações. Quando alguém demonstra muito interesse, mesmo que ela não compre, tá? Pergunta se ela conhece alguém que ela poderia indicar. A indicação tem uma taxa de conversão muito maior do que qualquer anúncio que você faça na internet, porque ela vem com uma recomendação de pessoas de confiança. Então, peça indicações, oferece um cupom de desconto, oferece um mimo, mas quem indica, a maioria das vezes, se torna cliente. Terceira estratégia do online. Você não precisa de 1000 seguidores, você precisa de posts que apareçam para as pessoas certas. Como isso, Gil? Use hashtags do seu nicho. Semijoias, semijoias limeiras, semijoias de luxo, brincos. Use hashtags, porque as pessoas hoje elas acham que não serve para nada hashtag, mas eles estão voltando com tudo, hashtag. Marque a sua cidade nos posts, interaja com perfis do mesmo segmento. Quando você interage com outros perfis, curte, compartilha, comenta
começa a aparecer para as pessoas que também interagem com aqueles perfis. Você começa a aparecer na aba de explorar. O principal do Instagram, gente, é seja consistente. Poste todos os dias. Já falei que Instagram tem ferramenta de programação de postagem. Você tira lá o domingo para programar a semana inteira de postagem, ele posta sozinho. Você não precisa todo dia entrar no Instagram, procurar a foto, postar, colocar legenda. Você faz isso uma vez por semana e ele posta sozinho. Então programe os posts, faça sorteios, comente, curte, compartilha que se você ganha um mimo, um desconto, aumente sua base de clientes interagindo com você. O Instagram só entende que você é uma pessoa legal quando você usa todas as ferramentas e as pessoas interagem com você. O que eu posto todos os dias, Gil? Sua rotina. Você indo trabalhar, você embalando pedidos, você fazendo vendas, você limpando as peças, você montando o seu mostruário, você montando a caixinha de presente. As pessoas querem interagir com pessoas reais, pessoas compram de pessoas. Então elas querem ver como que você lida com o seu dia a dia, como que você escolhe as semijoias para vender, como que você monta os looks, qual é o seu look do dia, quais semijoias você escolheu hoje para fazer sua reunião, a sua segunda, terceira venda. As pessoas querem comprar de pessoas. Então poste o seu dia a dia nos stories. Já no feed, que é uma coisa estática, porque os stories duram apenas 24 horas. Já o feed é eterno. Então poste foto mesmo dos produtos, coloque preço, tá? Eu odeio quando posto sem preço, porque você tem que entrar em contato com a pessoa, perguntar o valor, ver se eu vou querer ou não. A pessoa já esfriou. Então coloque nas fotos, descrição das fotos, o valor do modelo e aonde ela compra, onde e como que ela compra. Facilite a vida do seu cliente. Então use os posts como vitrine para você. Os Reels foram criados para serem viralizados. Então você pode postar um comentário que sua cliente fez, um feedback que ela teve, você posta, olha o feedback que eu ganhei, e uma foto do seu produto, você montando uma caixinha, você entregando para cliente, você fazendo um atendimento. As pessoas gostam de ver os Reels realmente como um vlog do seu dia a dia. O que é um vlog? Como que você age como empreendedora, como que você lida com essa rotina, sendo mãe, sendo funcionária CLT, também revendendo semijoia no tempo vago, como renda extra, ou que você abandonou tudo para viver de semijoia, os modelos que são de primavera-verão, qual look combina com cada gola, então uma blusa decotada, qual é o melhor colar, um cabelo preso, qual é o melhor brinco. Entenda, as pessoas querem consumir conteúdos que você também se interessaria. Não produza conteúdo que você não assistiria. Aí, tá muito simples, eu não veria esse conteúdo. Então não publica. Publica conteúdo que as pessoas teriam interesse em assistir. E como elas se interessariam? Comece por você. Você se interessaria pelo conteúdo? Mas o principal, de forma consistente. Não é porque você postou e teve poucas visualizações ou nenhum comentário que você tem que desanimar. Tem gente que viraliza depois de 5 anos postando coisa todos os dias. Eu falei no episódio anterior sobre isso. Tem que ter consistência, porque os pequenos grãos que você vai ganhando com seus posts, quando você desiste, você perde tudo de uma vez só. O algoritmo vai te entendendo aos poucos que você é relevante e vai te entregando cada vez mais para as pessoas. Mas não é da dia para noite, não é de uma semana para outra. É agariando semana por semana que depois de 2, 3 meses você vai ter maior visualização e visibilidade. Gil, agora me diz, como que eu abordo as pessoas sem parecer chata? E esse é um bloco que mais gente precisa ouvir, tá? Então compartilha esse podcast para todo mundo escutar isso. O medo de parecer insistente faz muita gente não oferecer. E não oferecer é a razão número 1 de você não vender. Não é porque seu produto é caro ou porque ele é feio, é porque você não oferece. Existe uma grande diferença entre oferecer e pressionar. E essa diferença está na intenção que você oferece, na forma que você oferece. Pressionar é você ficar insistindo para a pessoa comprar depois de ela falar não, eu não quero. Você ficar mandando mensagem o tempo todo, ou a pessoa se sentir obrigada a comprar de você. Se ela falou não, agora eu não posso, você fala não, tranquilo. Depois eu volto para oferecer de novo, vai ter novidade semana que vem. Posso semana que vem te mandar as novidades? Ou chegar fulana, chegou novidades que eu acho que é a sua cara. Posso te mandar as fotos? É você pedir permissão para entrar.
Não ficar entrona, mandando mensagem o tempo inteiro, sendo chata. Isso é pressionar. Oferecer tem uma forma um pouco mais natural. Você não tem uma expectativa de uma resposta imediata. Ofereceu, comprou. Não vai oferecer e comprar, gente. Você tem que dar espaço para a pessoa decidir. É respeitar o não sem fazer drama. A abordagem que funciona é basicamente assim. Você mostra a peça, conta o que ela tem de especial, informa o preço e termina com uma pergunta aberta. Essa peça faz sentido para você? Você gostaria de ver mais opções? Eu posso montar um look que eu acho que é a sua cara e você vai amar? Eu sei que você gosta de brincos cravejados. Eu posso te oferecer os brincos que eu mais acho que combinam com você? Olha a diferença de você oferecer com classe e com naturalidade. E o follow-up nos outros dias também recupera muitas vendas perdidas. Então perguntar: oi fulana, você chegou a ver as peças que eu te mandei? Você conseguiu pensar melhor sobre? Você conversou com o seu marido, você pode comprar algumas peças esse mês? Às vezes o follow-up é você recuperar pessoas que esqueceram. Na correria do dia a dia, ela esqueceu de abrir as fotos. Ela esqueceu de pensar se ela vai querer. Ela esqueceu de olhar o extrato dela para ver se ela está podendo comprar alguma coisa. Então, o follow-up não é ser chato. Se a pessoa falou não, você esquece ela alguns dias. Esquece ela aquela semana. Agora, se ela não respondeu ou ficou de pensar, cabe muito bem você fazer o follow-up. Maravilha, vendemos! E o que fazer depois que você fez a sua primeira venda? E eu te digo, o que você vai fazer daqui para frente é tão importante quanto o que você fez para chegar até aqui. Primeiro, entregue a peça com cuidado. Embalagem bonita, cartãozinho de agradecimento, um mimo se possível, se caber no orçamento. A experiência de receber precisa ser muito melhor do que a cliente esperava, porque a primeira impressão vai definir se ela vai voltar ou não. Então trabalhe os 4 sentidos dela, um cheiro agradável na embalagem, uma embalagem bonita de se tocar, uma carta bonita de se ler, uma peça bonita de se vestir. Tudo isso é gerar experiência e eu falo com propriedade para vocês. A maioria dos clientes, se não 100%, volta pela experiência que você causou. Eu tenho concorrentes que são mais baratos que a original, mas minhas clientes compram de mim pela experiência que elas têm conosco, seja pelo atendimento ou pela entrega dos produtos. Segundo ponto, faça o pós-venda. Então, 2 ou 3 dias depois da entrega, manda mensagem perguntando se ela gostou do produto, se ela está usando, se tem alguma dúvida, se sabe como limpar a semijoia. Esse pequeno gesto super simples já te diferencia de 80% das vendedoras, que vende e depois esquece que a cliente existe. Terceiro ponto, peça um depoimento. Se ela for satisfeita, pede para ela mandar uma foto usando a peça ou escrever um comentário sobre a experiência que ela teve com a sua loja. Depoimento real é uma ferramenta poderosíssima de vendas e a mais barata. Você pedir feedback é gratuito e você consegue usar para você angariar, convencer e dar mais segurança para novos clientes, para confiarem mais em você, porque elas estão vendo cases reais de clientes reais usando as peças e elogiando as mesmas. E quarto, anote tudo. Quem comprou, o que comprou, quando comprou. Esse registro é o começo da sua carteira de clientes. E carteira de clientes organizada é o que vai gerar as próximas vendas com muito menos esforço. Então, quando chegar a mercadoria nova, estoque novo, você vai olhar lá o último dia que a fulana comprou, que dia do mês que é, se é um mês de pagamento, se é dia 5, se é dia 20, se ela gosta de mercadoria pequena, cravejada, minimalista, maximalista. Então, você ter o controle da carteira te facilita muito as suas revendas. Então, recapitulando tudo que a gente escutou hoje. Nesses 17 anos que eu estou no ramo, e mais de 20 mil clientes que a Original atendeu, eu vejo que o principal breque das vendas é o medo. É o medo do julgamento, é o medo do produto,
É o medo de vender uma coisa nova? É o medo de oferecer? É o medo de dar a cara a bater? E o medo é o que te impede de crescer. Vocês sabiam que o maior medo das pessoas é se tornarem importantes? O maior medo das pessoas é elas ficarem ricas. Vocês podem achar que não, mas quando as pessoas começam a crescer na vida, elas têm medo se vão dar conta. Elas têm medo como que elas vão lidar com essa nova vida, como que elas vão lidar com as novas vendas, com os novos clientes, com os novos problemas. Às vezes as pessoas se colocam em uma redoma de vidro porque lá é mais confortável, porque lá é mais fácil, porque lá é o conhecido. O que é conhecido é muito mais seguro. As pessoas querem viver no seguro. Só que o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Se você entrou nesse mercado é porque você deseja coisas novas. E para você ter coisas novas, você precisa evoluir, conquistar novas coisas. E novas coisas vêm com sacrifício, é sair da zona de conforto, é sair do que é conhecido, é entrar no desconhecido. E um grande fator de eu estar aqui falando com vocês é para falar que isso é normal, isso é totalmente possível. Eu dou o caminho para vocês seguirem com muito mais facilidade, para ligar as luzes e parar de caminhar no escuro. Mas o escuro, nem sempre, na maioria das vezes, é aquilo que é desconfortável. Você vai ser desconfortável no início, mas depois se torna a sua nova realidade. Às vezes o lado avesso é o seu lado certo, mas como você vai saber se você não tentar? Então, o medo é o que mais te impede de vencer, de crescer. Dá a cara a bater. As pessoas pouco vão se lembrar de ter te falado um não. Por que você vai ficar guardando isso? Gente, desculpa se isso pareceu muito coach motivacional. É porque eu lido com muitas mulheres todos os dias. A gente tem a equipe inteira do Original Joias é de mulheres. A gente tem clientes assim, 90% são mulheres. Então isso fica muito no meu coração. A vontade que eu tenho para falar para todas. Eu espero de coração que vocês driblem o medo. Porque o medo do julgamento, o medo da gente vencer é o que realmente impede a gente de vencer. Então deixa ele de lado um pouco, dá a cara a bater, que vocês vão ver. Eles vão voltar aqui, comentar nesse episódio, falando assim, Gil, eu deixei o medo de lado e eu venci, eu conquistei. Então vença o medo. Então vença o medo. Planeje a sua primeira venda, deixe todo o material estruturadinho lá, seja na venda online ou na venda presencial. A gente tem todos os caminhos e vá. Você tem o melhor produto. Você tem o melhor argumento, você tem a melhor condição e você tem a melhor intenção de todas, que é viver de semijoias. Então não tem como dar errado. E contem sempre comigo para essa caminhada, não caminho no escuro. Eu estou aqui, gente, para ajudar vocês. Eu agora vou ficar aí em casa um tempinho, mas eu vou estar o tempo todo com vocês online e vai continuar tendo episódio, tá? Porque minhas pernas podem estar paradas durante um tempo, mas a minha cabeça vai estar sempre com vocês aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus.